Só pode decretar algo quem é autoridade, senão não pode. E aqui que mora o problema nosso, porque nós não nos olhamos e não nos reconhecemos como autoridades sacerdotais reais nessa terra. A gente nunca olha a gente como autoridade. A gente sempre olha para nós como se a gente não tivesse poder nenhum. Então, nós precisamos receber esta unção, essa autoridade, essa capacitação. Mas essa unção, ela já existe. Só que ela só pode repousar sobre a vida daquele que entende, daquele que pega esse poder como seu. O que é decreto? O que significa isso? Ordem, diga uma ordem. Diga decisão. Diga ordem, decisão ou determinação legal emitida por uma autoridade superior. Isso é decreto. Isso só uma pessoa que é autoridade, ele pode liberar decretos. Só uma pessoa que carrega essa unção de autoridade, que entende o que é isso. E muitas vezes nós exercemos isso muito no âmbito natural, mas nós precisamos exercer esse poder no âmbito sobrenatural. Porque no âmbito natural você vai dizer, não, lá na minha casa eu falo não pode e não pode e acabou. Tá. Mas no âmbito natural, as coisas que se vê não são as coisas que Deus tem para nós. Porque as bênçãos celestiais, elas estão no âmbito sobrenatural. Então eu quero tentar nessa noite explicar algo para você, para que você saia daqui hoje entendendo qual é o seu posicionamento em Deus, para você mudar a atmosfera da sua vida. Porque a Bíblia vai dizer para nós em Apocalipse capítulo 1, verso 6, a Bíblia vai dizer o seguinte, você precisa entender, o que aconteceu com as nossas vidas quando Jesus, ele se entrega. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 6. Vamos ver se a irmã consegue colocar para nós aqui. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, poder para todo sempre, amém. Diga, eu fui criado, gerado para ser rei e sacerdote, para servir ao meu Deus. Eu preciso entender quem eu sou. Primeiro, a pessoa precisa saber quem ele é em Deus, porque muitas pessoas não sabem quem é em Deus. Primeiro eu preciso encarnar essa autoridade em mim, vestir essa armadura de autoridade. Você vai encontrar na Bíblia reis emitindo decretos. Isso acontecia lá no passado. Os homens de autoridade eram os homens de coroa, sacerdotes. Esses são os homens de autoridade. Os que governavam os homens e os que governavam o espiritual. Os reis governavam a terra, mas os sacerdotes, eles eram boca de Deus na terra. Ou seja, Deus tinha um representante, e que todo rei que tinha juízo não fazia nada sem que antes conversasse com os profetas e sacerdotes. Então, o que acontece agora? Nós já entendemos que somos autoridades. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz da criação. Olha como Deus idealizou que nós vivêssemos na terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, e enchem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Diga, Deus criou o homem e deu poder para o homem. Diga, o homem perdeu o poder por conta do pecado.
Estava tudo muito lindo, muito abençoado, maravilhoso. O homem perde o poder por conta do pecado, ele perde a autoridade, ele se mancha, ele se suja. Porque você sabe muito bem que quando Deus criou Adão, Deus deu poder para Adão, até para dar nomes aos animais. Sabe aquela sensação que está indo tudo bem, daqui a pouco vai tudo mal? Por conta de uma coisa que você tem consciência que você fez de errado. O pecado vai anular o poder. O pecado vai fazer com que nós perdemos o poder e a autoridade. Porque nós ainda não estamos vivendo no mundo espiritual, nós estamos vivendo no mundo terreno. E aqui no mundo terreno nós temos um ser chamado Satanás, que é o nosso acusador. É ele que vai fazer a gente perder o direito, o poder, a autoridade. E a Bíblia diz que esse casal, Adão e Eva, que tinha todo o poder e governo sobre tudo aquilo que Deus havia criado, agora é expulso do jardim, é expulso agora da terra ao qual Deus tinha dado autoridade. E aí nós vamos ver só sofrimento. E agora o homem perdeu o poder. E aí a gente vai assistir o povo sofrendo. Nós vamos ver a história se repetindo. Nós vamos ver chegar em Noé, e Noé agora recebe o poder de salvar a sua própria casa. Agora Deus estava tentando novamente entregar poder para o homem, mas novamente o povo sofre. E aí nós vamos ver Abraão, e a Bíblia vai dizer que Deus chega até Abraão e diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, porque vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar, e eu vou dar esse lugar para você. Ou seja, o poder vai voltar agora para o povo novamente através de Abraão. E Abraão agora se torna o governador do seu povo. Diga governador do seu povo, diga rei do povo dele. Agora eu quero que você entenda uma coisa: todo homem que está sobre a terra, que serve a Deus, Deus tem um propósito para esse homem, e dentro desse propósito, esse homem se torna o rei. Os propósitos que Deus tem para cada um de nós são as províncias que Deus tem separado. Você é rei do propósito ao qual Deus te deu. Quando você sai desse propósito, você não é rei de mais nada. Enquanto você estiver dentro desse propósito, Deus te dá poder para ser rei dentro desse propósito. Dentro desse propósito, o que você falar vai acontecer. Dentro desse propósito, o que você determinar vai acontecer. Porque foi assim com os profetas. Aonde Abraão ia, ele era rei do propósito dele. Abraão se tornou um homem importante, e você vai ver Abraão liberando essa mesma promessa sobre o filho dele Isaque. Você vai ver Isaque liberando essa mesma promessa sobre Jacó. Aonde você for, dentro do propósito, você reina. Os decretos de Satanás não podem contra a sua vida, mas os decretos que você liberar, segundo a palavra de Deus, vai reinar sobre aquilo que você dizer. Então compreenda uma coisa, para nós chegarmos aqui na onde nós precisamos chegar. Por que tem muitos homens e mulheres sofrendo? Porque está perdendo o poder e a autoridade. Todas as vezes que um rei levantado por Deus, eles pecaram, Deus fez com que eles caíssem. Eles perderam o poder, e quando perde o poder, ele vive na vergonha. Então há decretos que nós precisamos liberar no mundo espiritual, mas nós precisamos voltar para o propósito, porque só no propósito nós somos reis. Só no propósito nós somos sacerdotes. Porque a Bíblia diz que quando Jesus de Nazaré caiu na mão de Herodes, ele disse: tu és o rei do judeu. Ele falou: meu reinado não é daqui, o meu reinado é de lá. Mas ele andou fazendo poder, ele andou fazendo maravilhas, e a palavra de Jesus tinha autoridade na terra. Porque enquanto ele estava no propósito, ele era rei. A Bíblia diz que quando Judas traz Jesus e os soldados o prendem, a Bíblia diz que Pedro saca a espada, corta a orelha do soldado Malco, e a Bíblia diz que Jesus o repreende e fala: não, Pedro, não faça assim. Com espada se fere, com espada será ferido. Pedro, se eu quisesse, eu rogava ao Pai, e o Pai mandava agora aqui nesse lugar 12 legiões de anjos. Sabe o que é isso? Autoridade. Mas precisava cumprir um propósito.
Jesus está dizendo: se eu quisesse, Pedro, eu mudava toda a realidade. Mas se eu fizer, Pedro, isso, eu vou perder o poder, porque o poder de decreto, o poder de autoridade, só funciona dentro do propósito de Deus. E por isso Jesus, ele foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e a Bíblia diz que ele ressuscita e todo o poder foi dado a ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Agora Jesus, depois de cumprir o propósito, ele resgata novamente o poder e a autoridade que havia o homem perdido e entrega para o homem de novo. Ele devolve para nós agora esse poder de reis e sacerdotes. Agora nós vamos ter esse poder ao nosso favor. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou ser bem breve hoje, porque a mensagem, o estudo é muito grande, e nós vamos terminar na quarta. Mas eu quero que você saia daqui hoje entendendo que como você vai agir nesta semana que vai se iniciar. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Diga: o governo que havíamos perdido voltou por Jesus Cristo. Há um governo, há uma autoridade que voltou. Agora eu preciso encarnar isso dentro de mim de novo. Eu preciso voltar para o propósito que Deus tem para comigo, porque dentro do propósito eu sou poderoso. Porque dentro do propósito eu vou me mover segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que tudo que eu pedi segundo a vontade dele, ele fará. Deus não vai constituir rei e sacerdote para fazer a vontade deles. Deus vai constituir reis e sacerdotes para fazer a vontade de Deus. Um rei e um sacerdote precisa ter esse entendimento. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai que me deu poder. É isso que Deus está tentando fazer com os Saúls da vida, mas eles não entenderam. Aí Deus escolheu os Davi. Porque a Bíblia fala segundo o coração de Deus. Sabe o que é isso? É fazer aquilo que Deus quer, é fazer aquilo que Deus manda, é obedecer o propósito. E quando você entender isso, tudo começa a dar certo. Porque a gente já nasce com esse instinto pecador, egoísta, de querer somente aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, desde pequenininho, desde bebezinho. A gente já nasce com esse sentimento de não se render, de não obedecer. Agora, quando a gente adquire a maturidade, o entendimento em Deus, a gente entende que não é do nosso jeito, não é como pensamos, não é como sentimos, não é como desejamos, mas é como o Pai quer. Por isso Cristo nos ensina: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por que ele tinha poder? Por que ele carregava autoridade? Por que ele desconstruía os decretos malignos e começava a determinar novos decretos de paz? Porque ele carregava o poder, está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E como é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver como um rei e como um sacerdote da parte de Deus na terra, que não faz a própria vontade, mas que governa com justiça e retidão. Fazer o que Deus quer é o segredo para você ter uma vida de paz. Governar segundo o coração de Deus. Diga: governar segundo o coração de Deus. Porque quando você governa segundo o coração de Deus, querido, o poder e a glória estará em você.
Você terá autoridade na terra dos viventes. Você será autoridade nessa terra. No versículo 7 a Bíblia diz: Ele estenderá o seu domínio. Diga, esse domínio foi estendido sobre toda a terra, em Jesus Cristo. Esse domínio está conosco hoje. Mas como é que Jesus dominou e como Ele governou? Qual é o padrão de governo? Qual é o padrão de decretos que foram liberados e ensinados por Jesus? Como Ele se comportava? Por que Ele tinha tanto poder? Por quê? Porque foi restaurado e entregue para Ele novamente o poder que foi perdido lá no Éden. Domínio sobre os peixes. Você viu Jesus fazer com que peixes viessem até a rede? Você viu Jesus falar para Pedro ir pescar e pescar um grande peixe e tinha dinheiro na boca do peixe? Domínio sobre todas as coisas. Você viu Jesus dominando sobre todas as coisas na terra. E o que é mais empolgante, Ele falou: eu vos dou esse poder, em meu nome, Ele está dizendo. Querido, sabe qual é o nosso problema? Que nós não governamos a nós não governamos a nossa vontade. Esse é o nosso problema. Quanto é que Salomão se perdeu quando ele passou a governar para ele? Mas enquanto ele governava para Deus, dava tudo certo. Mas quando ele começa a governar para ele fica doido. Quando ele começa a quebrar princípios, ele se perde. Mas enquanto ele governava para Deus, era um homem sábio. Enquanto ele governava para Deus, o reino dele tinha paz. Mas quando ele começou a reinar para ele perdeu a paz. Não porque os inimigos o atacavam, porque ele era poderoso, mas ele perdeu a paz interior. Ele ficou doido. E tem muita gente ficando doido, está perdendo a paz interior. Esse governo e esse domínio nos pertence, nós perdemos isso. Esse governo é para os cristãos, queridos, maduros, que sabem vestir desta unção de decreto, dessa unção poderosa, de poder. Você tem poder para decretar, você tem poder para liberar. A gente viu os profetas dizer: sobre a minha palavra não vai chover. A gente viu os profetas profetizarem as ursas sair do meio do mato e comer aos inimigos. A gente viu os profetas saber daquilo que o rei inimigo intentava fazer na cama de dormir. A gente viu esses homens andando sobre esse domínio e sobre esse poder na terra. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: quem quer prosperar muito aqui? Eu sou o primeiro, eu quero. Mas essa prosperidade que você deseja é para quê? Para que você quer prosperar? Qual que é o motivo? Porque a Bíblia diz que Deus vai nos conceder, Deus vai nos abençoar, mas primeiro Ele vai visitar o nosso coração e vai sondar a intenção do nosso coração. E a Bíblia diz que Deus vai dar segundo a intenção do nosso coração. Se você entender que você é rei e sacerdote da parte de Deus na terra, e você está aqui para cumprir a vontade dEle, não a sua, você pode ter certeza que você vai prosperar. Isso é o poder de decreto, é o poder de reino. Você vai ser rei e sacerdote para quem? Para você mesmo? Para benefício? Abraão carregava um domínio. Abraão, você e seus descendentes. Abraão deixou um legado. Abraão deixou para o filho, filho do Abraão deixou para o neto de Abraão. E assim foi acontecendo. Este poder tem que nos acompanhar. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Diga: decretar é saber que legalmente eu tenho o direito do milagre. Mas para que eu quero o milagre? Para que eu vou decretar? Porque esse domínio não pode ser pessoal. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no propósito.
Todos os reis que reinaram pensando no povo de Deus e no propósito ao qual Deus os constituiu rei, esse cara foi um sucesso, mas todo aquele que reinou para ele foi um desastre. Isso é fácil de se perceber. Você se percebe essas coisas dentro de uma casa. Uma casa onde tem marido e mulher e filhos, é um lugar bom para a gente fazer uma análise. Porque todo homem é rei, toda mulher é uma rainha, os filhos são príncipes, amém? Logo você vê, quando um rei é egoísta e reina só para ele, só para concretizar os sonhos dele, a vontade dele, você vê como é essa casa, esse palácio. Porque a Bíblia vai ensinar para nós que um rei, quando tinha uma guerra, o rei ia na onde? Aonde que o rei ia? Na frente. O rei não ia escondendo não, o rei ia na frente. Para dar o quê? Segurança para os seus liderados. Eu sou o rei, estou na frente, fica tranquilo, vai dar certo. Então um rei, ele precisa governar para o propósito coletivo, não para o pessoal. É isso que nós precisamos hoje, receber da parte de Deus, essa unção de decreto. Diga, é meu direito. Diga, eu preciso entender que o meu direito não me dá direito a ser egoísta. Eu tenho que reinar para todos. Quem que faz parte do seu propósito precisa se alimentar dele, precisa viver disso. Vocês precisam compreender essas coisas. Nós precisamos fazer viagens espirituais para a gente entender isso, para a gente compreender o que é isso. Nós vamos ver a Bíblia dizer que o Espírito de Deus levava Jesus. Nós vamos ver que o Espírito de Deus levava alguns homens de Deus, fazia umas viagens espirituais, e eles conseguiam enxergar o que estava acontecendo e como eles precisavam trabalhar. Entende isso? Todas as vezes que você está fazendo a vontade de Deus, o que você decretar no nome de Deus vai acontecer na terra. Embora você fale que o teu coração, não, meu coração é bom, meu coração está alinhado, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas Deus conhece o profundo do teu coração, e não é só de palavras que se convence a Deus, é de atitude. Porque de palavra a gente convence homens, mas para convencer a Deus tem que ter atitudes verdadeiras, ou senão nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Abre a tua Bíblia em Ezequiel 37, aqui eu vou parar, porque é muita coisa que tem para nós ensinarmos nesse ensino aqui sobre decretos. Ezequiel 37, verso 1, a Bíblia diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Diga, esse vale nunca existiu. Isso aqui é só espiritual. Não existia vale, não existia ossos secos. Você vai entender isso. Deus pega o profeta e leva no mundo espiritual. O profeta agora vai ver como Deus estava vendo. Já pensou se Deus te pegasse hoje, como pegou o profeta, e levasse você no mundo espiritual e falasse assim: olha lá agora para você ver os seus filhos como eles são de fato. Olha lá agora para você ver o teu casamento como ele é de fato. Olha lá agora para você ver dentro do teu interior como você é de fato. Foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia vai dizer para nós, queridos, no versículo 2: e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muitos, estava seco, mas está falando de gente viva. O profeta está vendo aqui povo vivo, não está vendo povo morto, mas Deus estava mostrando para ele como ele enxergava no mundo espiritual.
E muitas vezes nós temos que orar a Deus assim: Senhor, me faz ver como o Senhor vê. Chega lá no teu espelho, onde você fica lá por horas, penteando o teu cabelo, e vendo se você está bonito ou está feio, e faz uma oração: Deus, me faz viajar no mundo espiritual, e me faz ver a mim mesmo como o Senhor me vê. Porque a gente se acha cheio de direitos. Reis e rainhas desobedientes não têm poder, pode até ter coroa, mas o espírito do poder não está mais nele, porque foi isso que aconteceu com Saul. E a Bíblia vai nos ensinar rapidamente aqui. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Agora Deus está mostrando para o profeta o mundo espiritual, como o mundo espiritual estava vendo o povo. Aqui agora vai receber uma unção de decretos. Aqui vai ser liberado agora uma unção de governo, uma unção de poder, uma unção que agora é maior do que aquele espírito opressor que estava oprimindo aquele povo. E a Bíblia vai dizer para nós, queridos, no versículo 4: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra. Diga: é na palavra do Senhor que há o poder. Por isso que Jesus falou para a gente não ser só ouvintes, mas é para ser o quê? Como que você vai praticar algo que você não crê? Como você vai praticar algo que você não fala? Aí ele vai profetizar. E a Bíblia diz aqui, queridos, para nós, no versículo 5: assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Quem que mandou? Quem mandou profetizar? Quem mandou profetizar? Mas quem profetizou? Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Ou você tem feito só aquilo que você quer fazer? É aquele espírito de teimosia, de ignorância. Você faz o que Deus manda fazer? Ou você é aquele que fala: não, porque Deus falou comigo assim? Ou você tem falado como Deus tem mandado fazer, como a Bíblia tem mandado fazer? Porque sabe qual é o nosso problema? É que a gente não crê o suficiente. Sabe o que a gente fala? Ai, se eu falar e não acontecer. Se você tem esse tipo de pensamento, é porque você pensa que é você que faz. Agora, quando você fala, não interessa, você nem pensa se vai acontecer ou não. Por quê? Porque você sabe que não foi você que mandou, não foi você que está fazendo, foi Deus que mandou você fazer. Aqui agora vai ser incorporada uma unção de decreto sobre este povo morto. Versículo 6, a Bíblia diz assim, ó: porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles eram, todo mundo tinha a bênção de Deus, não tinha? Reis e sacerdotes também tinham autoridade. Eles perderam a autoridade por conta do erro deles. Aí eles estavam se sentindo assim. Mas Deus agora está querendo levantar esse povo. No verso 7 a Bíblia vai falar: e eu profetizei conforme ordem recebida. Diga: ordem recebida. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que me manda. Aquilo que o Senhor me manda, diga amém. Eu faço aquilo que a Bíblia me manda, diga amém. Diga: eu sou rei. Diga: eu sou um sacerdote. Diga: eu tenho autoridade, mas eu não faço o que eu quero. Tem gente aí que pega uma asinha e ele já pensa que ele é o grande. Tem gente que pega uma asinha, pronto, acabou. Já muda, já pensa que é o tal. Meu irmão,
Ou você faz conforme ordem recebida, ou a sua vida será um fracasso. Porque tudo aquilo que vem por Deus só funciona se for na obediência daquilo que Ele manda. Ordem recebida, eu profetizei como ordem recebida. Eu estou fazendo tudo como aquilo que Ele falou. Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com seus ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, olha só, e o que mais? E sopre dentro, diga mortos, para que vivam. Versículo de número 10. Profetizei como? De novo, conforme a ordem. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram, e era um exército. Quando é conforme aquilo que Deus tem ordenado e mandado, vai dar tudo certo. Agora, quando é na sua soberba santa, do jeito seu, da sua forma, esquece, você vai só sofrer. Nós temos poder? Temos. Nós carregamos autoridade? Carregamos. Nós somos reis e sacerdotes? Sim, mas não é para fazer a nossa vontade. Todo aquele que foi constituído em algum cargo importante, ele tem alguém que manda nele. Você nunca vai fazer o que você quer. Nunca, jamais, e em Deus, você jamais vai fazer o que você quer. Alguém te colocou lá. É uma hierarquia. Nunca coloca isso na sua cabeça: eu não posso fazer do meu jeito. Mais uma vez, fale isso em alto e bom som: eu não posso fazer do meu jeito. Não pode fazer do seu jeito, querido. Tem que fazer do jeito que Deus quer. E isso precisa ser compreendido pela igreja. No versículo de número 11, a Bíblia diz assim: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles diziam: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos o quê? Esse povo era ossos secos? Não, era como eles se viam, era como eles pensavam que eles estavam. Um povo que nasceu para dominar, um povo que nasceu para liberar decretos, um povo que nasceu para governar, está com essa mentalidade. E assim tem muitos. Nós nascemos e fomos constituídos reis e sacerdotes, mas tem muita gente que está se sentindo assim, ó. Olha só, é isso aqui. Eles diziam: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Isso aqui é a mentalidade deles, era como eles estavam se vendo. Aí Deus pegou o profeta e falou assim: olha lá como que eles estão. Olha lá como eles estão. Isso aqui é o vale de ossos secos. Muitas vezes você olha para a sua condição de vida e fala a mesma coisa, mas talvez não com essas palavras, mas com outras, mas que quer dizer a mesma coisa. Olha só como que eu estou, terra arrasada. Olha, eu não sei, se não acontecer um milagre, ai, ai, acabou para mim. Diga: todos os milagres já aconteceram, só está esperando você liberar uma ordem de decreto. Ai, se Deus não falar comigo essa semana e resolver esse problema, nem sei o que vai ser de mim. Deus já falou. O milagre já existe, mas você não toma a atitude de rei e sacerdote. Aí vai ficar assim:
esperando Deus levantar de tempos em tempos um homem de Deus para falar com você. Não é mais fácil você assumir o seu papel de rei e sacerdote de Deus na terra e começar a liberar palavras de acordo com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus, e começar a mudar a atmosfera da sua vida? Agora nós vamos ficar esperando de tempo em tempo passar alguém para falar alguma coisa? A Bíblia diz que nós, aqueles que têm a unção, não precisam ser ensinados, a unção ensina. Nós não somos uma igreja engessada, amarrada a costumes impostas pelo homem. Nós somos uma igreja que nós flutuamos na liberdade do Espírito. O Espírito fala conosco através da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dar essa unção de decreto. O que nós precisamos fazer nesta noite é falar para Deus: Senhor, me mostra claramente qual é o meu propósito, porque quando eu encontrar o meu propósito e entender o meu propósito aqui nessa terra, eu sou rei dentro do meu propósito. É isso que o povo perdeu, autoridade. Todo crente sem autoridade se vê como uma terra arrasada. O povo perdeu a autoridade, eles perderam o poder. Abre a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 22, verso 21. Nós vamos falar de um homem que sabia quem ele era em Deus. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Diga: o segredo da prosperidade é viver em paz com o meu Criador. Tem que se sujeitar, amém? Ah não, mas eu não vou me sujeitar. Se você não se sujeitar, você não vai viver prosperidade. E aqui é claro, querido, ele está dizendo aqui: sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. O que é se sujeitar e viver em paz com o seu Criador? É fazer o que Ele quer que você faça. Como é que um filho vive em paz com seu pai? Obedecendo seu pai. A prosperidade vai vir. Diga assim: ela vai vir até a mim. Não é eu que vou até ela. Eu vou até a Deus. E a riqueza vem até a mim. Olha o que ele diz mais aqui no versículo 21. Eu vou ler todo até o 28 para você entender. Sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Versículo 22. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Aonde que ele está mandando você colocar? Introduzir dentro de você a palavra dele. A palavra de Deus, diga: a palavra de Deus é palavra de poder e de autoridade na terra. Esse aqui é o segredo para você começar a fluir na unção de decretos. Esse é o segredo. Versículo de número 23. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. E o que? E se afastar da sua tenda, a injustiça. Diga: um rei e um sacerdote de Deus vive debaixo de quê? Proteção. Porque Ele que vai começar a fazer aqui agora. Se você voltar para o Todo-Poderoso, diga assim: eu preciso voltar para o Todo-Poderoso. Diga assim, ó: se Saul tivesse entendido isso, estava reinando até hoje. A Bíblia vai nos ensinar mais no versículo 24. Olha o que ele disse: lance ao pó as suas, meu Deus, e o seu ouro puro de Ofim, as rochas dos vales. O que ele está dizendo assim, ó? Ei, lança fora tudo que toma o poderio de Deus na sua vida. Lança fora tudo que pode se tornar Deus na sua vida.
É isso que ele está dizendo. Para você incorporar essa unção de decreto, Deus tem que ser único na sua vida. Lance fora, no versículo 25, a Bíblia diz assim, presta atenção: o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. Todos os homens que andaram na terra, apóstola Milena, na unção de decretos, movendo atmosferas, movendo o mundo espiritual, falando e acontecendo na terra, Deus era único na vida deles. Deus era o algo mais importante da vida deles. E a pergunta é: Deus tem sido o mais importante na sua vida? Ele tem ocupado o lugar de excelência na sua vida? Porque só vai começar a mudar a situação quando você começar a entender. Depois que cumprir tudo isso, no versículo 26, a Bíblia diz: é certo que você achará o quê? Prazer no Todo-Poderoso. E o que mais? E erguerá o rosto para Deus. Todos os homens que andaram na terra, debaixo da unção de decretos, de poder, eles tinham prazer no Todo-Poderoso. Eles tiravam tempo para Ele. Eles caminhavam com Ele. Eles se anulavam. Todos que carregavam poder de decreto, de autoridade, unção na terra, para fazer acontecer, eles tinham prazer no Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer, queridos, no versículo 26, a Ele orará, e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Você vai chegar perto dEle, você vai orar, Ele vai parar para te ouvir. Não foi assim com os profetas? Não foi assim com os homens de Deus? Eles oravam. O profeta subiu lá no cume do monte e começou a orar para que a chuva viesse. Sim ou não? A chuva veio, porque Deus ouviu. Por diversas vezes Deus desceu do trono dele para falar com esses homens, porque eles andavam em conformidade com a vontade de Deus. Amém? E depois de cumprir tudo isso, presta atenção, depois de cumprir todos esses requisitos, agora ele vai falar a palavra final, a unção de decreto. Agora ele vai dizer no versículo 28, o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seu. Primeiro você vai cumprir uma lista de obediência. Aí a Bíblia diz, o que você decidir. Em outra tradução vai dizer, o que você decretar, assim fará, assim se concretizará, e a luz brilhará no seu caminho. As coisas vão começar a ser diferentes. Deus vai começar a liberar coisas diferentes para você. Quantos creem nisso? Quando você entende isso, você se torna um transformador de ambiente, de atmosfera. O que acontece com Jó? Ele colocou Deus acima de qualquer coisa. Está passando a pior fase da vida dele, ele coloca Deus acima. Então preste atenção em uma coisa, tudo pode mudar no de repente de Deus, se você entender o que Deus está liberando sobre a sua vida. Ezequiel, Deus leva ele para ver o vale dos ossos secos, e libera palavras de decreto, e ele fala, conforme palavra recebida, eu estou liberando. Agora, qual é a palavra recebida da parte de Deus que você tem recebido todos os dias no seu coração? Que você é um pobre coitado, que você é um miserável, que você é um doente, que você é um fraco, que para você nada dá certo, que para você está tudo fechado,
que para você as coisas não andam? É essa a palavra de Deus para você? Não, a palavra de Deus é a porta que Deus abre e ninguém fecha. A palavra de Deus para você é que tudo você pode naquele que te fortalece. A palavra de Deus liberada como decreto na sua vida é que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Essa é a palavra de Deus para a igreja. Mas é o que você tem declarado, é o que você está vivendo. O que você tem decretado é aquilo que você está vivendo. Você vive e recebe aquilo que você deseja. Mas se você receber essa unção de decretos na sua vida e entender que dentro do propósito ao qual você pertence, você é sacerdote, você é rei. E como você declarar ou decretar, assim se fará. E a luz brilhará em teu caminho. Então, meu irmão, essa noite é noite de erguer a cabeça, parar de chorar, enxugar as lágrimas, expulsar o mau pensamento, tirar a depressão de dentro da tua alma, tirar a tristeza de dentro de você e dizer: eu sou rei, eu sou sacerdote dentro do meu propósito. Eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou mais sofrer, porque Deus liberou a palavra de ordem nessa noite sobre a minha vida. Deus está soprando sobre você vida de novo. Você vai ficar de pé. Não só você vai ficar de pé, mas todos que pertencem ao mesmo propósito vai ficar de pé. E vai se levantar um grande exército. Mas você precisa entender. Pelo amor de Deus, entenda. Amadureça. Você não é mais escravo, você é filho herdeiro. O que você falar vai acontecer na sua vida. Eu não sei aonde você está se movendo, aonde você está trabalhando. Eu não sei qual que é os seus planos, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos. Eu não sei o que Deus tem implantado lá no dentro do seu íntimo. Eu só sei de uma coisa: se Deus colocou isso dentro de você, Ele vai financiar essa obra para você. Você só precisa crer. Tira o desespero e o medo e começa agora a viver os decretos. Começa a declarar, começa a dizer no mundo espiritual que você vai tomar posse daquilo que Deus já liberou na sua vida. Nós somos poderosos em Deus, irmãos. Agora, o que acontece? O que trava a gente? É a nossa teimosia. Olha carinhosamente para o teu irmão e fala assim: a teimosia faz com que você não acesse os milagres. Porque todo teimoso é desobediente. Todo teimoso é desobediente. Você tenta falar para ele: é assim, ó. Não, mas assim, mas assado, mas não sei o que, é desobediente. O profeta poderia ter falado: não, Deus, eu acho que não pode não. Deus fala assim: vai lá e faz. Ele falou: como ordem recebida. Da onde que surge a teimosia? Da sua vontade. A ordem é para fazer e você não faz. Ou faz como Saul, vai lá e faz pelas metades. Gosta de fazer as coisas pela metade. Sabe que está errado. Ah, mas Deus entende. Deus não entende nada, irmão. Deus já liberou uma palavra e nós precisamos vivê-la. Deus está liberando decretos, nós precisamos pegar essas palavras e decretar, determinar. Todo teimoso é desobediente. A pessoa está dizendo, está falando, não é assim, é assim. Não, porque eu não entendo assim. Não, porque eu acho que é assim, não. Eu acho que é assim, porque assim é difícil. Ninguém está perguntando se é difícil ou fácil, irmão. A Bíblia diz para obedecer a palavra. Não é assim, não é assim. É para fazer e acabou. Porque tu mandas. Irmãos, tem gente aí que fala mal do Pedro, mas é pior do que Pedro. Porque Pedro pelo menos diz: trabalhei a noite toda, mas porque tu mandas eu vou. Porque tu mandas, porque é o Senhor que manda, porque é o Senhor que está falando, por isso que eu vou. Eu quero deixar claro para o Senhor que fosse outro eu não ia.
Tem gente que fala que Pedro é teimoso, mas tem gente que é pior. O Pedro pelo menos obedeceu, falou: eu vou, porque o Senhor manda, eu vou jogar rede. E porque jogou a rede, teve uma pesca maravilhosa. Sabe por quê? Porque tinha um decreto. Jesus já tinha liberado um decreto, que debaixo da obediência deles, eles iam ter uma grande colheita. Tem gente aí que está cansado. Tem gente aí que está cansado. Não, eu já orei. Eu já fui para aí, estou tão desanimado, estou tão desanimada. Não, estou desanimado demais. Meu irmão, você está pensando que só você que tem problema? Você está pensando que o seu problema é o maior problema do mundo? Não, irmão. Cada um dentro do seu propósito. Cada um vai ter dificuldade dentro do seu propósito. Mas todos nós, na obediência, nós vamos ter louvor dentro do nosso propósito. Por isso que eu quero falar para você uma coisa hoje, muito séria. Para de se preocupar com o propósito do outro. Para de querer financiar a vida do outro. Não tem nada a ver com o teu contexto, não está no teu propósito. É sério. É sério isso. Não se mate. Não se mate. Hoje eu estava conversando com um cooperador da igreja ali no fundo. Ele falou assim: apóstolo, eu me libertei, agora eu aprendi a dizer não. Porque até Deus diz não. Nós estamos aprendendo aqui que até Deus diz não. Porque tudo que está fora da vontade de Deus, Deus vai sempre falar não. Mas a gente às vezes se perde. Tem palavras aqui liberadas para nós hoje, não tem? Você crê? Então você pode começar a falar. Vai dar certo, eu vou vencer, vai dar certo, aquilo vai dar certo. Começa a liberar a palavra de decreto. Vai, só vai, acabou. Não tem como não ir. Porque eu estou dentro de um propósito e eu sou rei dentro desse propósito. Eu vou liberar palavras poderosas no céu hoje. E vai acontecer na minha vida. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai e não volta. Antes ela cumpre aquilo que ela foi determinada a cumprir. Por isso que o Jó está falando assim, se apegar à palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E se eu liberar um decreto debaixo da palavra de Deus, debaixo daquilo que Deus está falando, respaldado